Quero te atualizar também sobre a busca do Corinthians por reforços. Quem pode ser esse jogador que já está apalavrado para 2025? As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre o Corinthians. É Sérgio Ramos, o jogador com quem o Timão tem um acordo verbal para 2025? Em que pé está essa negociação com o zagueiro espanhol? Bora te dar uma atualizada sobre essa história. A gente já havia contado na quarta-feira que o Corinthians tem um acordo encaminhado com o jogador que está livre no mercado e chegará sem custos. Antes de responder se é o Sérgio Ramos, deixa eu só contar para você o que eu ouvi de uma fonte importante dentro do Timão. Esse jogador que está sendo contratado não é midiático. Não será contratado com a ajuda de parceiros como, por exemplo, a Esportes da Sorte. E chega para disputar a condição de titular, sem a certeza, sem a convicção de que ele vai ser o cara do time, tá? Então, só diante disso, já dá para descartar que o Sérgio Ramos seja o reforço corintiano. Importante contar que existe uma chance desse atleta cujo nome não foi revelado ser lateral esquerdo. E aí tem muita gente imaginando que pode ser o Kurzawa, lateral esquerdo francês de 32 anos de idade, que está livre no mercado desde que deixou o PSG na metade do ano. Ninguém no Corinthians confirma, sob a alegação de que o vazamento desse nome pode atrapalhar, até pelo fato de o jogador estar livre, eventualmente pinta um outro clube, oferece mais e o Corinthians acaba tomando um chapéu. O Timão está convencido, está otimista de que esse acordo vai acontecer, mas enquanto não houver assinatura do pré-contrato ou do contrato em si, há o risco da negociação falhar. Sobre Sérgio Ramos, zagueiro espanhol, chegou a conversar com o Corinthians algumas semanas atrás, deu uma esnobada no Corinthians, depois até tentou voltar atrás para que as partes retomassem as tratativas, mas aí foi o Corinthians quem recuou, porque o prazo de inscrições para as competições de mata-mata já havia se encerrado. Então não valia a pena você contratar o Sérgio Ramos para tê-lo apenas no Campeonato Brasileiro. Nesse momento não há negociação. O Corinthians e o Sérgio Ramos não se falam há pelo menos 3 semanas. Então, não dá para cravar que o Sérgio Ramos não será contratado para o próximo ano, mas não há nenhuma coisa em curso, nem algo perto de ser concretizado. Beleza? Preciso te falar agora sobre o Corinthians, que recusou 3 propostas ao longo da temporada de 2024 por Rodrigo Garro. Formação do Neto no programa Os Donos da Bola. Neto assegurou que por duas vezes o River Plate fez uma tentativa de contratá-lo e ainda houve uma proposta da Rússia. Sobre essa oferta da Rússia, aspas para o Neto, a proposta era alta, hein? Fecha aspas. Corinthians evitou o negócio por entender que o Garro ainda tem muita lenha para queimar, um dos principais jogadores alvinegros na temporada, inclusive esteve na seleção do campeonato. 62 jogos, 13 gols e 14 assistências no ano. Cresceu demais de produção a partir do momento em que Yuri Alberto e Memphis Depay se estabeleceram como os titulares. Comprado por 6 milhões de dólares, hoje certamente vale no mínimo 12, 15 milhões de dólares. Esse valor já foi bastante multiplicado. Para arrematar em relação ao Timão, notícia importante. A Fatal Model afirma ter doado R$200 mil na vaquinha virtual do estádio corintiano. Trata-se de mais uma ação de marketing da agência de acompanhantes de luxo que está tentando a todo custo se unir ao Corinthians. Para a lembrança de que no início dessa semana ela deixou vazar a notícia de que pagaria os salários de Paul Pogba, o Corinthians não levou a história a sério. Verratti foi oferecido ao Corinthians, verdade? Everton, não sei se foi oferecido. Eu sei que o Ramon Dias pediu a contratação do Pablo Verratti. Ah, você deve estar falando do... Você não deve estar falando do Verratti, você deve estar falando do Verratti. Marco Verratti, o italiano, né? Essa informação foi do Leandro Quesada na última terça-feira nos Donos da Bola. O que eu consegui apurar no Corinthians é que é o tipo do negócio impossível. O Verratti tem só mais 6 meses de contrato, mas as cifras que ele tem no Al-Arabi são estratosféricas e ele já tem proposta para jogar no Al-Qadisiyah da Arábia. Não foi ele quem teve proposta, foi o Dybala quem teve. Mas né, o que eu ouvi no Corinthians é de que não tem chance dessa história avançar, tá? Timão com Pogba e Memphis ano que vem bate de frente com o Flamengo e Palmeiras ou só não bate de frente como atropela e é candidato a todos os títulos com esse elenco? Wesley, hoje participando do Donos da Bola, o Neto pediu para falar quem era o meu favorito no Campeonato Paulista do ano que vem.
Ainda que não tenha Paul Pogba, eu acho que o Corinthians inicia o Campeonato Paulista do ano que vem à frente dos concorrentes. E eu vou explicar o porquê. O Corinthians termina a temporada em alta, mostrando um time bem sólido. O Palmeiras com muita dificuldade, especialmente nos jogos grandes, e o São Paulo a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer, assim como no Santos, tá? Então hoje, para mim, o Corinthians já é favorito no Campeonato Paulista. Com o Paul Pogba, eu acho que se torna um time de ainda mais respeito, embora para Campeonato Brasileiro seja uma outra parada, né? Porque no Brasileiro você precisa ter um elenco grande, generoso, mas aí o Corinthians vai ter tempo também para, nos meses de janeiro, fevereiro e março, dar uma encorpada no seu restante do grupo. Nicola, sou o seu fã, obrigado. É verdade que o Timão quer um goleiro? Hoje o Marco Belo estava contando, né? Sobre os alvos do Corinthians para a próxima temporada e ele chega a citar um goleiro reserva. Confesso que eu não consegui confirmar essa informação no Corinthians, mas o Belo havia contado na necessidade, na avaliação dos dirigentes do Corinthians, de um goleiro reserva, de um lateral esquerdo, de mais um zagueiro, um meio-campista para atuar pelo lado esquerdo, um meio-atacante canhoto e também um centroavante, tá bom? Hoje, quem tem mais chances de chegar, Sérgio Ramos ou Pogba? Rafael Mafra foi quem perguntou. Nenhum dos dois é simples, mas a impressão que eu tenho é de que o Sérgio Ramos nunca demonstrou interesse em jogar, não só no Corinthians, mas no futebol brasileiro. Toda vez que o nome dele é especulado, a gente remete ao tempo em que o Corinthians o procurou, sugeriu que dois empresários fossem até lá para conversar com ele e ele sempre descartava, tá? Qual o real motivo de Soldado no Catar? Fabinho Soldado viajou ao Catar, chegou a dar uma entrevista para uma emissora de lá. E nessa entrevista ele deixou bem claro que não estava indo para passeio, estava indo a trabalho. Se ele está indo ao trabalho, numa época como essa, imagino que ele esteja indo para prospectar jogadores. O Quesada falou que o Marco Verratti foi oferecido ao Corinthians. Acho que a chance dessa negociação avançar é muito pequena, para não dizer zero italiano, que ainda tem mercado no exterior. Lucas Veríssimo, essa eu posso assegurar que houve uma consulta do Corinthians por meio do Fabinho Soldado aos representantes do atleta e ao Al-Duail, time do Catar que detém os direitos econômicos do Veríssimo. Empréstimo completamente descartado e venda apenas se a proposta for estratosférica. O que eu ouvi de uma pessoa que trabalha para o Veríssimo é de que o Duail está bastante contente com o atleta. Sobre o Roger Guedes, vira e mexe, especulam de que o Guedes pode voltar para o Timão. Agora também o colocaram na mira do Flamengo. Eu acho que a única chance de um negócio como esse acontecer é se o Corinthians já souber que vai vender o Yuri Alberto. E aí pode utilizar parte dessa grana para repatriar o Roger Guedes. Roger ganha lá 5 milhões de reais por mês. O Corinthians não vai oferecer certamente essa bolada, mas poderia oferecer menos num contrato superior em tempo ao que ele tem lá no futebol do Catar, tá? Fatal Model top 1, maior doador para a Arena. Pois é. A Fatal Model tá curtindo essa história de surfar no hype do Corinthians, né? Ela percebeu que o Corinthians buscava uma patrocinadora para bancar os salários do Pogba, salários de 4 milhões de reais. E aí ela se comprometeu a pagar, o Corinthians avaliou como irreal essa proposta, porque a Fatal Model faturou no ano passado inteiro 100 milhões de reais. Como é que ela vai pagar 4 vezes 12? Estamos falando de 40 mais 48, com 13º, mais de 5, ela vai pagar metade do faturamento dela só para o salário do Pogba. Então o Corinthians já meio que descartou essa história. O que a Fatal Model fez para continuar nos noticiários do Corinthians? Garantiu que fez um depósito de 200 mil reais para a vaquinha alvinegra, tornando a Fatal Model a empresa não, aquela que mais doou para essa vaquinha alvinegra, tá? Nike e Timão, como é que ficou? E as contratações? Soufa, obrigado, Corinthians Day. Não há um acordo fechado ainda entre Corinthians e Nike, tá? As tratativas começaram ainda quando o Augusto sentou na cadeira. Desde então, o Augusto dizia que algumas coisas o incomodavam, depois teve coisas que o incomodavam, que ele descobriu através da Nike, que era um erro da antiga administração. Eu acho que no final das contas a Nike vai acabar renovando com o Corinthians, até porque ela está fazendo um movimento importante de aumentar seu portfólio no Brasil. Ela fechou com o Grêmio, ela fechou com o Vasco e com o Atlético Mineiro, ambos para 2026, né? Então a capa fica no Vasco em 2025 e a atual parceira do Galo da mesma maneira. E aí a Nike passa a ter o Corinthians, o Vasco e o Atlético Mineiro a partir de 26, além da seleção, que vai ter um novo contrato que pode lhe garantir até 1 bilhão de reais por ano.
Só sobre contratações, hoje cedo o Marco Belo estava contando que tem um jogador contratado pelo Palmeiras pelo Corinthians pro ano que vem. Que esse jogador foi um pedido do Ramon Dias, que ele não descobriu qual jogador é, nem a posição. E eu passei o dia inteiro enchendo o saco de duas pessoas diferentes para tentar descobrir qual é o nome desse dito cujo e não consegui, tá? A verdade é que hoje o Corinthians conseguiu armar uma estrutura para a contratação em que os nomes vazam com bem menos frequência do que em outros tempos. A impressão que eu tenho é de que a coisa está ficando muito restrita a Fabinho Soldado e ao presidente Augusto Melo, tá? Família, ficamos aqui com um giro de notícias do Coringão, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não tá perdendo nada. Chega aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificação, sabemos que é super importante a sua participação. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no coração, segue pra mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos! Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, estamos falando do Timão. E se você gostou do conteúdo, chega aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque é super importante quando você faz isso. E a gente vai ficando por aqui, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos.